glórias a Deus, graça e paz, amado irmão, louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa. Estaremos juntos nas próximas 3 horas, brincadeira, em nome de Jesus. Dedique essa próxima hora para receber a divina semente poderosa, palavra de Deus, para salvar a tua alma, para alimentar o seu coração com fé, para mudar sua história. Este é o poder divino da palavra na presença do Espírito Santo, amém? Louvado seja Deus. Gostaria de começar com uma coisa engraçada hoje. Aleluia. Deus veio para Adão e disse: Adão, eu vou fazer uma mulher idônea para você. E essa mulher vai servir você em tudo que você desejar. Ela nunca vai brigar com você. Ela nunca vai criticar você. Ela vai te apoiar sempre em todas as coisas. Tudo o que você quiser, ela vai fazer por você. E Adão vira para Deus e diz: Deus, quanto custará isso? Deus falou: uma perna ou um braço? Ele virou para Deus e disse: vê o que dá para fazer com uma costela. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Deixe eu orar por você, aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a cada um que nos ouve nesta hora. Em o nome de Jesus, tua palavra que não tem limite, não tem barreiras de tempo, de espaço, de dimensão, invade cada lar agora. O poder do teu Espírito é liberado pela tua palavra. Assim como o Senhor declarou do seu trono: haja luz. Eu declaro sobre cada lar agora: receba luz da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro que cadeias serão quebradas, que a cura do Senhor vem sobre você, que você vai ser renovado, transformado, salvo em nome de Jesus. Você que crê nisso, diga amém. Amém, louvado seja Deus, aleluia. Eu gostaria de falar hoje sobre a oração que move os céus e abençoa a terra. Amém, louvado seja Deus. Nós precisamos entender qual é o tipo de oração que Deus quer que você faça. Uma oração que movimenta os céus e abençoa a terra, porque você é um filho de Deus. Como Ele é, você é um abençoador e Deus lhe deu autoridade para transformar as circunstâncias ao seu redor, amém? E eu gostaria então de ler com você o texto de Tiago, capítulo 5, diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Diga aí, com instância, com insistência, com fervor, com poder. Este é o sentido da palavra: para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Isso é poderoso. Que oração poderosa. Uma oração que detém a chuva e o orvalho. Uma coisa é não cair chuva, outra coisa é não cair orvalho sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses, a oração insistente de Elias, ela movimentou os céus e tocou a terra. Amém? Na primeira, ele traz uma palavra de Deus, trazendo naquela época um juízo sobre a terra. Na segunda oração, ele libera os céus e a chuva, que é o símbolo do favor de Deus, traz a terra ao nível de produção, de multiplicação, isso simbolizando a bênção de Deus. Mas você gostaria de saber qual é o tipo de oração que pode cerrar os céus ou abrir os céus? Como eu disse, mover os céus, abençoar a terra. Você diz: pastor, mas aqui Elias, eu já ouvi falar de Elias. Elias parece um super-homem, ele fez muitos sinais, ele tinha dons, ele era uma pessoa assim, excepcional.
o Espírito Santo prontamente começa o texto dizendo assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, as mesmas emoções, as mesmas crises. A Bíblia mostra que Elias entrou em depressão a tal ponto de desejar a morte. Ele se considerou tão sozinho nos seus dias que ele pediu a morte. Você já pediu a morte? Alguém que pede a morte, que deseja morrer, está no espírito de depressão. Esse homem semelhante a você e a mim. A Bíblia diz que ele orou de tal maneira que os céus se moveram. A terra foi influenciada. Isso é poderoso. Eu quero dizer para você que você tem influência nos céus também e sobre a terra, assim como Elias. Amém? Mas veja, que tipo de oração você imagina que é a oração que movimenta os céus? Que oração é essa? Uma oração com essa insistência. O que você imagina? Sim, pastor, eu imagino que a oração com insistência é você encontrar ali o irmão ajoelhado, clamando, com lágrimas no rosto e clamando. É uma oração insistente, uma oração que gera. Essa é a oração que movimenta os céus. Então nós vamos na passagem de Elias para você descobrir como é que o Espírito Santo interpreta uma oração poderosa. Amém? Fiquem ligados aí. Bem, lá em 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, eu vou citar essa passagem para você. Mas a Bíblia diz que os dias de Elias eram dias terríveis. O rei de Israel era Acabe. E ele tinha uma mulher chamada Jezabel. Jezabel significa mulher de Baal. Baal era o principal deus, entre aspas, da terra de Canaã, considerado o deus da provisão, da fertilidade. E essa mulher era sacerdotisa de Baal. O povo estava em dias de trevas. O povo sacrificava aos Balaíns, a Baal, postes ídolos. Eram 850 profetas de Baal, sendo que 450 comiam à mesa com Jezabel. Dia caótico. Você sabe, Acabe, a Bíblia diz que ele foi o pior dos reis de Israel. Foi um líder reprovado. Você sabe que um líder influencia o povo. Um povo pode ser abençoado ou não pela atitude, pelo coração de um líder. Jesus disse assim: aquilo que nasce na carne não tem proveito nenhum. Quando as pessoas se colocam debaixo de um líder que escolhe andar fora dos princípios divinos, elas sofrerão. Você nunca deveria escolher andar com um líder que começa na carne. Você deveria andar com líderes que estão alinhados com os princípios de Deus. Eu fico admirado como as pessoas são ingênuas. Como você pode se colocar debaixo de uma autoridade, de uma cobertura espiritual que está fora de um princípio claro de Deus? Não existirá a bênção de Deus. Assim como não havia sobre Acabe. Os dias eram maus, porque os líderes estavam ensinando o povo um caminho errado, desassociado dos princípios de Deus. Jesus disse: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então aquilo que você crê e aquele a quem você segue vai influenciar a sua vida. Escolha andar com homens que andam estritamente em linha com a palavra e os princípios de Deus. Não importa quem seja ele, pode ser seu pai, seu tio, seu avô, seu irmão. Não ande por afinidade ou amizade, ande por princípios. Ouviu? Ouviu isso? Ande por princípios. Não escolha pelas emoções, escolha por princípios. E você vai desfrutar da bênção de Deus que vai abrir os céus. Por causa desse cenário, os céus foram cerrados. Imagina 3 anos e 6 meses sem chover e sem orvalho sobre a terra. As represas se esgotaram. A água da torneira se esgotou. A água ficou mais cara do que o petróleo, do que a gasolina.
A relíquia dos últimos dias, como dizem muitos, será a água. Imagine 3 anos e 6 meses. Que crise pandêmica sobre toda a terra. O gado morrendo, a erva morrendo. Eles se alimentavam certamente de águas que vinham das montanhas ainda, mas não havia chuva. O período era terrível, o cenário caótico, parecido com as notícias que nós estamos recebendo nesses dias de Covid-19, onde uma recessão econômica está abalando o mundo como nunca jamais se viu. Mas eu quero te dizer que assim como Elias, que era um justo segundo a palavra de Deus, você também foi justificado pelo sangue de Jesus. E se a oração fervorosa de Elias movimentou os céus, a sua oração vai movimentar os céus também, abençoar a casa, a família, vai abençoar esta terra, vai abençoar os seus vizinhos. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Muitas vezes nós pensamos que a oração é para acalmar as pessoas. É como o médico que chegou para um cristão que queria orar pelo seu avô doente, e o médico disse para ele: ora sim, porque a oração é bastante reconfortante. Nós não devemos orar para reconfortar ou para acalmar as pessoas. Nós devemos aprender a orar para mover os céus e abençoar a terra, para desfazer as obras do diabo. Foi você que Deus destinou para desfazer as obras do diabo. Amém? Então a nossa oração precisa ser respaldada nos princípios de Deus, da verdade, que lhe dá ousadia e autoridade para determinar nos céus e na terra. Jesus disse: quando 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, será concordado no céu. Concordância na terra, concorda os céus. Há orações na terra que movimentam os céus. Amém? Há orações na terra que movimentam os céus. Bem, mas a Bíblia diz então que Elias orou com instância. A oração que trouxe o céu fechado, sem orvalho. O orvalho é o símbolo do favor, da bênção de Deus, e a chuva também, e a terra sofreu. Você sabe, Jesus nos ensinou a orar assim: que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Este é o primeiro pedido da oração modelo que Jesus nos ensinou a pedir. E é o que nós precisamos. O que você precisa é movimentar os céus na terra. Amém? Porque se o reino se manifesta na terra, tudo que há no reino se manifesta na sua vida, se manifesta na sua casa, nos seus negócios. E o reino de Deus, a Bíblia diz, é justiça, paz, alegria. O reino de Deus é um lugar de abundância e não de escassez. Então, movimentar os céus para a terra. Esta é a oração que eu gostaria de compartilhar com você. E nós precisamos aprender a orar desta maneira, que Deus levante nesses dias esses justos como Elias, que sabem orar de tal maneira que os céus obedecem. Parece estranho falar isso, mas como eu disse, Jesus disse: quando 2 concordarem, os céus concordam. Não é uma concordância céu e terra, é uma concordância terra e céu. Quando Jacó viu a escada, ele viu os anjos subindo e descendo. Ele não viu os anjos descendo e subindo. Essa escada é a igreja, é o próprio Cristo. Mas os anjos subiam e desciam. Por que subiam primeiro? Porque a terra movimenta os céus. Se houver um justo, aleluia, amém? Se houver um justo, muito pode. É muito poderosa essa expressão. A oração de um justo, ela pode movimentar épocas. Ela pode estabelecer futuro. Aleluia. Há quantos exemplos de oração que seguraram os céus por anos. Essa de Elias, mas existem outras. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Nós sabemos que foi a terra que parou. Deus segurou o universo por causa de uma oração. Há orações que movimentam o céu e influenciam a terra. Amém?
E Deus precisa ensinar você a orar esse tipo de oração em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ela é possível. Veja, Elias vivia debaixo da velha aliança. E Hebreus capítulo 8 diz que agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança. Diga comigo, superior aliança. A velha aliança era uma aliança inferior, baseada em promessas inferiores. E o texto continua, instituída a nossa aliança com base em superiores promessas. Na velha aliança, o mediador eram homens sujeitos aos erros, eram sacrificados cordeiros, ano após ano se fazia recordação de pecados. O sumo sacerdote entrava com temor e tremor no Santo dos Santos, primeiro por si, pela sua casa, e se ele fosse aprovado não morria, mas eles nem dormiam na noite anterior com medo de ter pensamentos impuros, e na presença de Deus morrerem ali, e todo o povo sofreria. Mas na nova aliança, o mediador, o sumo sacerdote é Jesus Cristo, que é Deus em carne, que abriu e rasgou o véu, o caminho foi aberto pelo sangue dele, e a obra foi consumada. Ele adquiriu para você maiores e melhores promessas. Se o ministério da letra, diz Paulo, foi marcado com glória a tal ponto que a face de Moisés brilhava, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém? A religião, ela distorceu a fé e o entendimento de muitas pessoas. Mas em nome de Jesus, eu quero ser como Elias, uma voz profética nesses dias na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu quero declarar para você em nome do Senhor Jesus Cristo, nos últimos dias, Deus reservou coisas maiores. Foi no último dia que Jesus se colocou de pé e disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Prepare-se para a inundação santa do Espírito Santo de Deus sobre a tua casa, sobre a sua descendência. Teus filhos e os filhos dos teus filhos serão abençoados pela tua oração. Amém? Aleluia. Bem, então em 1 Reis, conta a história, narra o momento que Elias fez essa oração, que o Espírito disse que foi poderosa. A Bíblia diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Eu pergunto para você, aonde está a oração insistente aqui? Você não vê Elias ajoelhado, clamando, pedindo: Senhor, por favor, me ouve. Por favor, Senhor, Senhor, por favor, eu sou teu servo. Por favor, tem misericórdia de mim. Você não vê Elias chegando diante de um rei, Acabe, ímpio, perverso, que poderia cortar a cabeça de Elias ali. Você não vê Elias temendo falar com um rei desse. Mas ele disse: segundo a minha palavra, não chove e não cai orvalho sobre a terra. Aonde está a oração fervorosa, insistente, poderosa? É porque nós achamos que orar insistentemente é você se colocar diante de Deus e ficar insistindo com Deus, como se Deus não quisesse realizar o seu pedido. Jesus disse que o seu Pai, Ele deseja te dar boas coisas, e toda boa coisa vem dos céus. Muitas vezes nós oramos como se Deus fosse o problema. Ei, Deus fosse o problema. Por favor, Senhor, o Senhor precisa me curar. Por favor, Senhor, o Senhor precisa abençoar meu filho. Por favor, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor sabe, perdoa os meus pecados. Eu me lembro de um irmão, eu nasci dentro de igreja. Se você pedisse para ele orar em 5 minutos, 2 orações, ele dizia assim: Senhor, meu Deus, perdoa os meus muitos pecados. E ele pedia. Aí depois, 5 minutos depois, ele orava de novo: Senhor, perdoa os meus muitos pecados. E fazia oração.
E eu ficava olhando e falei, como que ele consegue pecar tanto em tão pouco tempo? O que será que ele está pensando? O que ele está fazendo? Nós estamos aqui na reunião de oração e ele conseguiu pecar tanto assim. Porque a religião te ensinou a se aproximar de um trono de julgamento. A religião te apresenta Deus como um juiz. Mas Jesus, na nova aliança, diz que o trono é de graça. E não há julgamento sobre você, porque ele já foi executado na cruz. O trono se tornou um lugar de graça, de favor. E quem está sentado nele é o soberano dos céus e da terra, mas é seu Pai, que ama você. Aleluia! Isso muda toda a perspectiva. Você sabe que ele sempre te ouve e pode então orar com ousadia para movimentar os céus e abençoar a terra. Amém? Você viu a oração de Elias? O que foi a oração de Elias? A oração de Elias foi uma declaração de fé. Parecido com Jesus. Lázaro, sai para fora. Vai que o teu filho vive. Vai que a tua filha está liberta. 6.000 demônios habitavam num homem. E os demônios chegam para ele e falam, Senhor, por favor, deixe-nos sair desse homem. Vamos para aqueles porcos. Jesus disse, vai. Vai. Você já expulsou 6.000 demônios só falando para eles. Vão. Você tem que pôr o nome de Jesus, né? Jesus era Jesus. Então você tem que pôr mais algumas palavras. Vão em nome de Jesus. Ou você fica lá, não, em nome de Jesus, agora você vai. E o demônio, não vou. Você fica naquela batalha. Não precisa. Existe uma oração poderosa. É a oração quando você sabe o que Elias sabia. E eu vou te dar aqui qual é a chave de Elias. A chave para Elias ter a ousadia que teve. E fazer a oração que o Espírito disse que é uma oração de poder, com instância. É porque nós, né, como eu disse, fomos lavados pela religião. Eu me lembro que tinha um irmão querido, né, numa das igrejas que eu pastoreei, e ele chegava e ele tinha que se ajoelhar. Se ele não se ajoelhasse para orar, pronto. E ele não conseguiu ficar no nosso meio só porque a gente orava andando. A gente orava andando. Eu estou aqui restrito pela câmera, por isso que eu ando pouco. Veja, eles não se conformavam. Como é possível eles não orarem ajoelhados? Como é possível? Era uma regra, era uma constância. Nós achamos que oração é aquilo que você tem que fazer com tanta insistência. Mas Jesus ensina, e o Espírito aqui te ensina, que a oração mais poderosa é uma declaração de fé. Amém? Eu me lembro, muitos anos, eu sou casado há 30 anos, mas no começo, quando a gente ia pegar o carro, minha esposa sempre dizia assim para mim, você não vai orar para Deus nos guardar e proteger? E eu dizia para ela, eu declaro que os anjos de Deus foram enviados para me guardar. E ela dizia, isso não é oração. Isso já faz muitos anos, amém? Eu quero dizer que é oração sim. Se você suspirar, o Pai está pronto para te ouvir e para comandar os anjos ao seu favor. Amém? A Bíblia diz que a palavra de um rei tem autoridade suprema na terra. Quando você souber o que Elias sabia, a sua perspectiva sobre a situação vai mudar. E as suas palavras terão mais poder. Amém? Bem, pastor, então qual é a chave? Diz logo. Bem, de pronto no texto, a Bíblia diz que Elias chega a Acabe e diz, tão certo como vive o Senhor. Você crê que Deus está vivo? Está no trono? Agora, quando você movimenta os céus na terra, é quando você tem a consciência, como Elias, que você está perante a face de Deus. Amém? Foi isso que ele disse. Perante cuja face estou. Presença. Aleluia. Você sabe o que faz as suas palavras se tornarem poderosas e abalarem os céus, mexerem, movimentarem o céu e influenciar a terra? Quando você sabe que está na presença de Deus. Aleluia. Consciência da presença de Deus. Sabe por que eu gosto de orar no Espírito? Eu escrevi um livro inteiro falando sobre ativar o Espírito de poder. E a essência ali é
Orar no Espírito, orar a oração perfeita. Mas uma das coisas que eu escrevi lá é que quando você ora no Espírito, você sabe que essas palavras não vêm da sua cabeça. Não foram formuladas do português ou de uma língua conhecida. Essas palavras não veio do seu lóbulo frontal. Não foi o seu cérebro racional que as comandou. Não foi a inteligência, não foi a mente. De onde elas vieram? Elas vieram do Espírito Santo que está em você. E quando você ouve as palavras, você diz, bem, elas não vêm de mim, elas vêm dele. Ele está comigo e eu estou na presença dele. Amém? Você é igreja, ouviu? Onde você está, o Espírito Santo está, porque você se tornou morada de Deus. Esse prédio aqui não é casa de Deus e nem é altar, essa plataforma. Para com isso, leia a palavra, sai da religiosidade, querido, leia a Bíblia. Paulo disse, vós sois o santuário feito por Deus, o santuário do Espírito. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Que mão poderia fazer casa para Deus? Só Deus que pode fazer a sua casa, porque Ele é o arquiteto, o Filho é aquele que executa e o Espírito é o que te faz desfrutar. Você é a habitação de Deus quando nasce de novo. Então nós estamos numa posição superior à de Elias, irmãos. Por favor, ouça isso, renove a sua mente. Nós estamos numa aliança superior, baseada em promessas superiores. A base é maior, o sangue é perfeito. Elias não era nascido de novo. Elias não era habitação de Deus. Ele aprendeu a ter a consciência de Deus que vive. Sabe o que te livra do pecado? Uma das coisas que te livra do mal é você ter consciência que está na presença de Deus. Na presença de Deus você pode estar deitado na sua cama, que você pode adorar a Deus. Você não precisa de um lugar físico reservado. Você está andando na agitação do dia. Você está entrando numa reunião difícil, que você pode se voltar para Ele e declarar uma palavra. E esta é uma oração poderosa diante de Deus. Você é como Neemias, que quando chegou diante do rei, do imperador, e aí ele viu que o semblante de Neemias estava meio triste, e Neemias temeu porque não podia, era copeiro do rei, e aí o rei disse, fala, o que você quer? E ele disse que orou, rapidamente disse, como poderia eu estar alegre se os muros da cidade dos meus pais estão destruídos? O que você quer? O Senhor, me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo. E Deus concedeu. Amém. Aleluia. Isso não é poderoso? A consciência da presença de Deus. Diga comigo, a consciência da presença de Deus. Por quê? Porque quando os demônios vêm em você, eles sabem que você está selado com o sangue do Espírito Santo. O sangue de Jesus Cristo é o selo do Espírito Santo. Assim como aquelas casas foram marcadas com o sangue de um cordeiro, você foi marcado com o sangue de Jesus. E demônio nenhum pode contra você. Demônio nenhum. Ouviu isso? A Bíblia narra uma passagem interessante em Atos 19, quando Paulo chegou a Éfeso. Ele chega a Éfeso, encontra alguns irmãos. A primeira pergunta que Paulo faz a eles é o seguinte: vocês receberam o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo? Qual a primeira pergunta que você falaria para alguns irmãos? Oh, e aí, como que é a sua experiência? Conta o teu testemunho para mim ouvir, para eu ouvir, perdão. Conta por favor. Não, quero saber o principal e a primeira coisa. Vocês foram cheios de Espírito Santo? Aleluia. Vocês têm fogo dos céus na sua vida. Vocês estão fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, porque é o Espírito que traz a consciência da presença. Ouviu? Quando você se enche do Espírito, Ele toma e enche a sua consciência de que eu estou na presença do eterno, do poderoso. E quando você fala palavras na consciência da presença, na unção presente, é o Espírito falando. E o que você falar, acontece. A autoridade. Ouviu isso? Jesus disse, eis que vos dei a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do diabo, e nada absolutamente vos causará dano. A autoridade não é Deus que desfará as obras do diabo, é você, somos nós, é o justo.
Amém? Se você souber disso, e se você tiver consciência da presença de Deus, sabe, muitas pessoas aqui, no ambiente público, elas atribuem um certo aspecto religioso aos prédios de igreja, e elas dizem, não, aqui eu não posso fazer isso, aquilo eu não posso falar assim. Mas quando elas estão em casa, nem parece ser as mesmas pessoas. Eu me lembro de uma história que eu li, de um menino indo para casa depois do culto no carro, com o pai e com a mãe, e ele disse, mamãe, vamos morar no prédio da igreja? Vamos morar na igreja, vamos morar? A mãe falou, não pode morar lá. Por que você quer morar lá? Ah, porque na igreja o papai é tão bonzinho. Veja, está na hora do amor sem ser sincera. Temos que ser livres de máscaras da religiosidade. Por quê? Porque você é santuário do Espírito Santo. E onde você está, Deus está. Amém. Você pode dizer amém. Mas diz assim, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. Aleluia, leva o lenço, em nome de Jesus, põe no endemoniado e os demônios vão sair. Leva para o enfermo, os lenços de Paulo, eles levavam, tocavam nas pessoas e elas eram curadas, diz a Bíblia. E alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, eu não sei falar muito como demônios, mas vamos lá. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, os 7. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudo e feridos fugiram daquela casa. Desnudos e feridos. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. A Bíblia diz na sequência que os magos traziam os seus livros que somavam 50.000 denários, 50.000 dias de trabalho, algo em torno, se você pôr uma diária aí de R$120, algo em torno de 6 milhões de reais. E foi um reboliço, um avivamento lá em Éfeso, onde tinha um principado de Ana. Paulo se posiciona e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor fazia milagres extraordinários através dele. Mas esses judeus não eram nascidos de novo e tentaram exorcizar o endemoniado. O endemoniado falou, e é essa a ênfase que eu quero te dar. Eu sei quem é Jesus e sei quem é o Gilberto Camilo. Eu sei quem é o João, eu sei quem é o Daniel, eu sei quem é o Jean, eu sei quem é o Guten, eu sei quem é o Diniz, eu sei quem é o Almir, eu sei quem é. E se eles abrirem a boca, eu obedeço. Mas vocês, eu não sei quem são. Quando você nasceu de novo, você recebeu autoridade, aleluia, amém. Assim como você foi justificado, você recebeu a autoridade delegada no nome poderoso de Jesus, amém. E eu quero dizer algo poderoso. Veja, nós interpretamos a Bíblia a partir da nova aliança. Muitas pessoas pregam a velha aliança como se fosse a nova, trazendo culpa, condenação sobre o povo. Eles não enxergam a cruz. Muitas pessoas pregam medo do Pai, não o amor do Pai. Muitas pessoas pregam como se você não estivesse em Cristo. Você está em Cristo. Cristo está à destra de Deus. Então você está no Espírito sempre na presença de Deus. Sempre. Ouviu isso? Isso significa o quê? Que a sua oração, numa declaração de fé, ela movimenta os céus e abençoa a terra. Amém? E é isso que Deus quer te ensinar nesses dias.
Porque nesses dias de recessão, você é como este homem, Elias. Se ele fez isso, você pode fazer, se você crer no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Pode dizer amém? Aleluia. A Bíblia diz assim, e se assim, com confiança, ousamos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O que pode fazer o homem contra você, se Deus é por você? O que os demônios podem fazer contra você, se o Senhor é por você? É essa ousadia da consciência da presença de Deus, da habitação residente do Espírito Santo. Pedro e os discípulos estavam diante do Sinédrio, eles ameaçaram, eles nunca mais falem no nome de Jesus. E Pedro disse com ousadia, e os irmãos, o que importa obedecer a Deus ou aos homens? Importa obedecer a Deus. Amém? Por quê? Porque você vive na presença de Deus. Amém? Você vive na presença de Deus. A sua consciência tem que ser purificada pela verdade da nova aliança. Você vive constantemente na presença de Deus. Davi disse, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. É um salmo profético sobre Jesus, e você está em Jesus. Como você está em Jesus, então a Bíblia diz que você tem o Senhor sempre à sua presença. E o Salmo 110 diz, o Senhor Pai disse ao Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Você está nele, você está no Senhor. É isso que a Bíblia chama de suprema riqueza do seu poder para conosco. Isso está em Efésios. A Bíblia diz que Deus ressuscitou a Jesus Cristo e ressuscitou você com Ele. E fez Cristo assentar a sua destra no trono e você se assentou com Ele. E aí Paulo diz, esta é a maior manifestação da graça de Deus. Não existe outra coisa, não existe nada que Deus possa te dar ou fazer por você, nenhuma cura, nenhuma salvação, nada. A maior e suprema riqueza da glória em bondade para com você, reservada para se manifestar, diz a Bíblia nesses dias, é você está na presença de Deus. E quando sabe disso, isso te dá ousadia nas palavras. Amém? Por isso o homem sábio guarda os seus lábios, porque ele sabe que quando ele fala, as coisas acontecem. Ouviu pai, ouviu mãe? Cuidado, as palavras que você fala sobre o seu filho. Ah, foi só brincadeira. Cuidado com as brincadeiras, com as chocarrices, com as tolices. Porque palavras de alguém que sabe que está na presença de Deus, no trono, que tem consciência de trono, que tem consciência do que é em Cristo Jesus, tem autoridade. Amém? Muitas vezes as pessoas vão pedir uma oração, um conselho, eu falo, Senhor, faça isso, isso, isso. E as pessoas, pastor, você não vai orar? Eu já disse que vai acontecer assim, conforme eu falei. Eu vou procurar alguém que ore por mim. Esse conceito religioso, quebra essas barreiras, quebra essa mentalidade. A palavra diz que Elias orou com instância. E nós vimos que foi uma declaração. Assim é o poder da palavra na sua boca, amém? A presença do Senhor é tão poderosa, e eu gosto dessa passagem de Abraão. Presta atenção, Deus aparece a Abraão em Gênesis 17, e ele tinha 99 anos, e Deus disse assim, Abraão, eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sempre sou apaixonado por essa questão de presença de Deus, então eu ficava imaginando assim, meu Deus, eu preciso ser perfeito para andar na presença de Deus. Um dia o Espírito Santo me disse, é o contrário. Anda com a consciência da presença, que isso te torna perfeito. Uau, isso mudou tudo. Mudou tudo. Então eu sempre procuro ter na minha mente a consciência da presença de Deus. Não importa se é noite, se é escuro, se você levanta de madrugada, se você está sozinho em algum lugar, se os homens estão criticando você, se os traidores se levantam contra você, se estão blasfemando o seu bom nome, não importa. Você está diante do eterno, o Deus presente. E quando você fala, as suas palavras têm autoridade. Amém? Aleluia. Você pode movimentar os céus.
e pode influenciar a terra. Amém? A resposta de Deus está em você. Você, filho amado de Deus, feito rei e sacerdote, e reinarão na terra, diz a Bíblia. Não é nos céus. Deus quer que você tenha posição reinante aqui. Você foi destinado a reinar. Mas veja, voltando para Abraão. Então, veja, não é uma exigência de Deus, mas uma chave para você amadurecer. Ser perfeito é ser amadurecido. A Bíblia diz que nós fomos aperfeiçoados em Cristo. Significa que a obra foi completa no Espírito. Por isso que Paulo diz, anda no Espírito. Jovem, anda no Espírito que você mortifica os feitos da carne. Muitos querem regras, mas eu vou te dizer, aonde está a fonte está nele. Ande no Espírito que as outras coisas se alinham. A Bíblia diz que quem anda no Espírito não está debaixo da lei. Eu estou preocupado se estou fazendo as coisas segundo o meu esforço. Não se preocupe, ande no Espírito. Tenha comunhão com Ele, tenha relacionamento com Ele. Porque dia a dia Ele vai abrir a sua consciência para você perceber que Deus está em você, com você e é por você. E as suas simples palavras serão orações que mudarão as épocas. Amém? Aleluia, amém. Mas veja, então Gênesis 17 eu falei para você. Mas eu vou falar da história de Abraão até chegar aqui e até chegar a Gênesis 18 para você. Em Atos 7, Estevão diz que Abraão era um pagão e o Deus da glória lhe apareceu. Quantos querem o Deus da glória aparecendo aí? É poderoso, não? Não sabemos como foi, mas a Bíblia diz que o Deus da glória apareceu e chamou Abraão. Mas em Gênesis 14, depois de um tempo de andando com Deus, Deus aparece para Abraão quando ele dá o dízimo, lembra? E Deus se revela como Elion, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Gênesis 14. Lá em Gênesis 17 eu já disse, Deus vem e diz, eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e você vai amadurecer. Mas em Gênesis 18, a Bíblia diz que Deus veio como um homem falar com Abraão, sentou e comeu com Abraão. O que você prefere? Você prefere conhecer o Deus da glória, que parece às vezes distante, de vez em quando se manifesta? Você quer saber que Ele é o Todo-Poderoso, o Superior? Você quer conhecer realmente a provisão de Deus, o Shaddai? Ou você prefere Deus sentando no seu sofá, deitando ali com você e conversando face a face com você? Por que aconteceu isso no capítulo 18 com Abraão? Porque ele aprendeu a chave. Anda na minha presença e ser perfeito. Amém? E é isso que eu quero motivar você. Orações poderosas é orações que têm consciência do que falaram, porque falaram na presença de Deus. E Abraão era um homem que fazia isso. Quando ele mandou o servo buscar uma esposa para o seu filho Isaque, ele fez o homem jurar e disse para ele, o Deus em cuja presença estou. Aleluia, amém. O Deus em cuja presença estou. Eu quero despertar você para que você saiba que você está constantemente na presença de Deus. Quando você pede por algo que já é teu, isso nega o Calvário. Se você ficasse pedindo, Deus, me dá o Espírito Santo, por favor, me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo, isso revela suprema ignorância e trunfo do diabo, porque Deus já está em você. Não peça pelo que você já tem, apenas declare que você já tem. Você entende isso? É muito diferente. É muito diferente. As orações quando são, Senhor, por favor, por que o Senhor está segurando tanto? Senhor, por favor, eu sou tão bom, eu posso fazer isso para o meu filho, o Senhor não quer fazer isso por mim? Por favor, Senhor, por favor, eu vou forçar a porta para que o Senhor possa me ouvir. Não, quem resiste às orações é o diabo. Isso está claro lá em Daniel. Daniel, a Bíblia diz que ele se pôs a orar. Quando ele se pôs a orar, o anjo Gabriel foi enviado. No mesmo instante que ele se pôs a orar, o anjo foi enviado. E o rei da Pérsia, era um principado naqueles dias lá, resistiu a ele por 21 dias. A resistência não estava no trono, a resistência estava no inferno. Ouviu?
Por isso que você tem que ser como Abraão, que ele se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus. Ele não ficava pedindo, ele ficava dizendo glórias a Deus, porque eu sou pai de multidão, eu sou pai de multidão. Quando ele disse, eu criei, por 25 anos ele viveu dizendo, glória a Deus, porque ele é poderoso, se ele falou, ele fará. E ele se tornou o que declarava, porque aprendeu a andar na presença de Deus. Ouviu? Saia dessa religiosidade barata. O teu pai tem os ouvidos inclinados para você. Quando você fala em nome de Jesus, é Jesus mesmo falando em seu lugar. Aleluia, isso é poderoso, isso muda a nossa consciência sobre a oração. Eu declaro e já está orado. Eu liberei a palavra e já foi feito. Vai, ser curada, ser livre. Eu gosto de expulsar demônio assim. Sai, em nome de Jesus. Você precisa usar o nome de Jesus sempre. Em nome de Jesus, sai. E vira as costas. Já mandei, fica quieto, não quero saber mais. E o demônio tem que sair. Tem que sair. Ele não tem opção, ele tem que sair. Amém? O Deus em cuja presença estou. Isso não é para gente especial, isso é para filho. E você é filho. Amém? Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Mas veja que lindo. Aí, aleluia. Então, Deus vem em Gênesis 18 falar com Abraão. E eu vou ler o texto bem rapidamente para você, porque o tempo não permite eu me delongar. Mas diz a Bíblia assim. Deus aparece em Gênesis 18 com ele. Abraão faz um banquete para eles, come com eles. E o Senhor diz, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? A intimidade do Senhor é para aqueles que o adoram, aos quais dará a conhecer os seus propósitos, a sua mente. Quando você tem consciência da presença de Deus, do Espírito, Deus te guiará, Deus te falará as coisas que hão de vir. Jesus disse que Ele te falará do que ouve dos céus. Aleluia, não tem fracasso e nem derrota para você. Apenas aprenda a andar na sensibilidade. Inicialmente você vai declarar em fé, eu não sinto, não percebo nada. Mas quando você considera a presença, ela se torna real. Ouviu? A questão é considerar a presença. Essa é a chave que Elias manifestou a autoridade para cerrar os céus e depois para abrir os céus. E Abraão, então, a Bíblia diz, então partiram 2 homens, foram até Sodoma e Gomorra. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou contar a história, você deve lembrar. E aí, Abraão começa a falar com Deus. Deus senta ali e ele começa, Senhor, ele diz assim, não fará justiça o juiz de toda a terra? Longe de ti matares o justo com o ímpio. Que ousadia! Você falaria assim com Deus? Deus ali sentado, que é alguém amigo, íntimo? Não. Tu é justo? Tu não pode matar ímpios com justo. Não pode. E o Senhor disse, é verdade. Porque quem anda na presença conhece o coração. Ele conhecia Deus. Conhecia, e ele começa, Senhor, é o seguinte, se tiver 50 justos lá, o Senhor destrói? O Senhor não. Se tiver 45, não, eu vou encurtar, e ele chegou até 10. E a Bíblia diz assim, Abraão continuava falando, disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se falo somente mais uma vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10, tendo cessado de falar Abraão. Quem cessou de falar? Quem cessou? Foi Deus que falou, não quero te ouvir mais, chega, já pediu demais, 10, o que você quer? Abraão cessou nos 10, porque foi a medida do que ele pôde crer. Se ele tivesse cessado nos 50, Deus teria feito conforme a palavra de Abraão. Porque quando você está na presença, tua palavra tem autoridade. Ouviu? Você tem poder com Deus. Eu quero te mostrar isso. Você tem poder com Deus. Quando você tem poder com Deus, você tem poder com os homens. Quando você tem poder nos céus, você influencia a terra. Aleluia! Oh, glórias a Deus. Veja, Sodoma, os historiadores dizem que tinha 10 mil habitantes. E Abraão falou de 10 justos. Então, se você dividir um por outro, fica um justo para cada 1000. Ou seja, um justo falando influencia 1000. Aleluia! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Conta aí, até o 999 mais 1000.
pronto, chegou o seu limite justo. E você quer ver esse princípio na Bíblia? Em Jó 33, 23 diz: se com ele, pois, houver um anjo, um intérprete, um entre mil. Está em Eclesiastes também 7,38, diz assim: causa que a minha alma ainda busca, mas não achei um homem entre mil. Se Deus achar um homem entre mil, os 1000 serão influenciados por esse justo. Amém? Você nem imagina a dimensão do poder que há na sua palavra, na sua oração, que é só uma declaração quando você a faz na presença de Deus. Quando você sabe que os céus endossam, porque você o faz pelo Espírito, no nome de Jesus. Essa é a posição. Amém. Eu li um testemunho de um pregador muito antigo, amém. O nome dele é Richemont. E ele estava num culto. E aí pediram para ele orar por um jovem que foi acidentado, estava à beira da morte no hospital. E aí ele veio e orou: Senhor, nós declaramos a cura sobre ele. Todo mundo, eram pregadores, preletores, todos, aleluia, aquele mover, aquele ambiente, amém. Ele desceu, aí o culto continuou, ele voltou para a plataforma, parou, todo mundo pegou o microfone e disse: quem vai continuar orando aqui comigo para esse jovem? Todo mundo levantou a mão. E ele falou: para quê? Para quê? E naquele instante, um anjo de Deus foi lá e curou o rapaz. Porque Deus ouve você. Você tem autoridade nos céus. Amém? Aleluia. Amém? Isso está em Jacó. Jacó. O texto de Jacó, talvez eu vou recorrer aqui ao original para você entender. O texto diz assim: então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste. Essa palavra lutaste literalmente significa ter poder. O homem que era Jesus disse para Jacó: você como príncipe tem poder com Deus e com os homens. Você sabia que você tem poder com Deus? Que Ele te deu autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra? Porque a autoridade dada ao Filho, Jesus, é a autoridade que você tem. Então nós podemos revolucionar essa geração. Nós podemos fazer pela graça muito mais do que temos feito. Aleluia. Não tolere o diabo agir na sua família. Se posicione em Deus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Você pode dizer aleluia? Amém. Glórias a Deus. Paulo disse assim: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Todos abandonaram Paulo. Você pode estar sozinho. Ainda que sua mãe ou seu pai esqueceram de você, Deus diz: eu não te deixarei, eu estarei com você. Deus sempre está com você, amém? Mas olha o texto que Paulo diz: me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor, presta atenção, você que acha que vai perder a salvação, a Bíblia diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Quem vai livrar você? É o seu esforço? É a sua santidade? É o seu empenho próprio? Não. O Senhor, em cuja presença eu estou, me livrará de toda cilada obra maligna, e Ele mesmo me levará, diz Paulo, salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você deveria decorar este texto, porque o Deus que te salvou é o Deus que está te livrando do mal. E o Deus que está te livrando do mal é o que te toma pela mão e está te introduzindo no seu reino celestial. A Ele, pois, a glória. Amém. Aleluia. Não tema os leões que se levantam. Não tema essa pandemia, nessa recessão, porque Deus está com você. Mas você precisa ter ciência de que a presença dEle está com você. Amém. Eu gosto muito quando Deus apareceu para Moisés. Lembra? Moisés não queria ir libertar o povo. Era uma missão monstruosa, por assim dizer. Muito além dele. E Deus falou: não se preocupe, eu estarei contigo. A questão é, você sabe quem está com você?
José foi para o calabouço e Deus o abençoava em tudo que ele colocava as mãos. E a Bíblia diz, porque o Senhor era com ele. Não é o que você sabe, não é aonde você está, não é a liberdade que tem ou a restrição que tem, não é a cultura, não é a sua inteligência, é você saber quem está com você. Deus está com você. Aleluia! E quando você chega, a atmosfera tem que mudar. As trevas são dissipadas. Oh, por isso que você entra em alguns ambientes e logo você percebe a atividade de demônios. Você fala, eles querem te adorar. É lá que você começa a assoviar e louvar ao Senhor, porque enquanto você adora, anjos são liberados ao teu favor. Aleluia, amém, amém. Mas Tiago, aleluia, Tiago 5,18 diz assim, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Bem, como foi então que Elias orou de novo? Veja que quando Tiago diz a segunda parte, eu estou na segunda parte da oração de Elias, amém? Na segunda parte da oração, o Espírito, por boca de Tiago, não diz que foi com insistência. Mas sabe o que aconteceu? Eu vou encurtar o texto aqui para você. A Bíblia diz que Elias chamou Acabe e falou, eu tenho um desafio para esse povo indefinido. Um desafio do profeta é o seguinte, eu quero todo Israel e todos os 850 profetas no Monte Carmelo. No Monte Carmelo, se você for lá, você avista o mar Mediterrâneo. Eu já estive lá, ok? E aí vieram. Aí Elias falou, olha, eu tenho um desafio para você. Povo, é o seguinte, ouçam, chegou a hora de você decidir. Chega de cochear, de pensar, de hora está lá, hora está aqui. Chega. Chegou o momento de você decidir. Se você crê em Deus, então sirva a Deus. Se vocês dizem que creem em Deus e servem os Balaíns, sirvam os Balaíns, mas não seja indefinido. Não fique na janela, não fique no muro. Defina, ouviu? Ouviu? Aqui. É o que eu gosto de dizer, é um período de avivamento. Mas essa é outra história. Mas o Senhor chama o povo por um desafio. Hoje é um dia de decisão. Eu quero colocar no contexto dessa oração. É um dia de você nunca mais orar como um escravo, como um pobre, cego e nu. Mas você tem que orar como um príncipe sentado à mesa. Você não pede aos demônios, você não diz, por favor, será que ele, por favor, Senhor, expulsa esse demônio de mim. Não, você diz, sai em nome de Jesus, amém? Você vai dizer, circunstâncias mudam em nome de Jesus, porque vocês são tímidos, levante-se e diga à tempestade, vento silencia, mar, para! É isso, autoridade, por quê? Você está na presença, porque você está no trono, e quando você está no trono, você comanda, amém? Essa autoridade. Mas a Bíblia diz então que Elias, ele faz algo poderoso, amém? Elias, ele desafia os profetas e falou para eles, como vocês são muitos, vocês pegam primeiro o cordeiro e depois eu pego o meu. E aí eles se retalhavam, eles se machucavam, e Elias depois, no horário da tarde, prepara o altar, restaura o altar e clama, e o fogo do céu caiu, queimou o sacrifício. Depois que o sacrifício foi oferecido a Deus, ele orou. Veja, esse sacrifício é Jesus, é o cordeiro, aleluia. Tinha um rei ímpio, uma mulher maligna, diabólica, mas ele restaura o altar. Ali é um símbolo da unidade, porque são as 12 pedras de Israel. E aí ele põe o cordeiro e disse, Deus, mostra que tu és Deus para este povo. E o fogo veio do céu. E depois a Bíblia diz que aí sim, ele se coloca no cimo do monte, coloca a cabeça entre os joelhos e ora 7 vezes. E o menino olha nas 7 vezes, e na 7ª ele vê vindo do mar uma pequena nuvem. Há 3 anos e 6 meses não se via nuvem nenhuma sobre Israel, mas ele viu uma nuvem. E o profeta levanta e diz, vai dizer a Acabe que eu já ouço ruído de abundante chuva. O Espírito de Deus veio sobre ele, e ele correu à frente dos cavalos de Acabe. E eu quero orar por você, declarando que você é esse rei sacerdote que tem autoridade, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro e abençoo os teus filhos.
Eu declaro, Senhor, que um novo tempo de intimidade, de presença do Senhor será real na vida deles. Em nome de Jesus, tira todas as máscaras de religiosidade. Nós fomos justificados pelo sangue e daremos valor ao sangue quando vivemos à altura do que Ele fez por nós, por você. Eu declaro que você experimentará de glória em glória a manifestação da autoridade, que uma simples palavra vai mudar as suas circunstâncias, em o nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Até a próxima reunião em nome de Jesus. Amém.